Olá, bem-vindo a mais uma edição do ARENIE Especial ESAR 2025. Aí eu aqui travando a língua. Vocês estão pensando que é a Alessandra toda hora? Não, às vezes aparece o Marcelo aqui e a gente tem que lidar com essas dificuldades operacionais. Eu estou aqui num ARENIE bastante especial, o ARENIE da diversidade. Estou com 3 palestrantes aqui, oficineiros, né, do ESAR. Vamos fazer a conta aqui, tem 1, 2, 3 paulista, 1 porto-alegrense. E olha só o mix de assuntos. Eu estou aqui com a Marta Magalhães, Olá. consultora, ela é especialista em carreira. Eu estou ali, né, com o JP, que ele traz... Opa, troquei o papel aqui, ó. O JP, ele fala de um novo RH para a era da inteligência artificial, otimizagens no RH. E eu tenho aqui, deixa eu juntar os papéis aqui, né, o Luciano, que ele cuida de desenvolvimento de lideranças, né? Ele é da FeedFlow. Então, qual que é a minha estratégia aqui? Como a gente está numa diversidade, vamos primeiro explorar os cenários, né? Depois a gente vai tentar encontrar um denominador comum. E a gente vai começar pela moça aqui, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a tua presença. Marta, fala um pouquinho para nós, então, da tua experiência, o que você trouxe aqui para o ESAR para compartilhar com os participantes. Obrigada, Marcelo. Obrigada aos colegas. A minha formação, eu estou na minha 3ª transição de carreira. E quando a gente fala de carreira no século XXI, essa renovação, você se reinventar, você permanentemente aprender, e eu sou uma 60 a mais, é uma coisa muito importante, porque é isso que vai nos garantir uma longevidade com prazer. Você pode ficar trabalhando, né, Marcelo? Sem gostar muito do que você faz. Então, acho que eu posso contribuir com vocês. Primeiro, eu fui marqueteira, quis seguir uma carreira executiva por 25 anos nessa área. Daí me pensei como produto, que é um convite que eu faço a vocês. Se pensem como produto, né? Eu continuo atrativo, eu valho no mercado. Então, se pensem como produto. Marketing, quando eu mudei de área, a gente não tinha muita possibilidade. Marketing era uma profissão dos jovens, ainda continua. Então, eu falei, poxa, eu vou perder validade no mercado. Então, eu escolhi a área de recursos humanos, fui trabalhar na companhia de talentos com desenvolvimento de jovens e de líderes. E daí, me repensei de novo, fiquei lá 9 anos. Eu falei assim, não, acho que eu quero empreender, eu quero me testar na minha empresa como consultora. E foi outro processo de aprendizado. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês pensarem que aprendizados eu preciso ter, o que eu vou experimentar, o que eu vou fazer de diferente, porque a regra anterior, ou o padrão anterior, não vale mais. Então, pensem nisso, mas pensem como um processo gostoso e não sofrido de mudança. Acho que é isso. Que legal, você estava falando ali, eu estava pensando quantas transições de carreira eu já fiz na minha vida e eu nem, a conta nem sei onde estão as divisões, né? Porque as carreiras, elas não têm assim uma barreira, né? Agora eu não sou isso, agora eu sou aquilo. A gente geralmente veste muitos chapéus ao mesmo tempo, né? Exato. Nunca é uma transição assim de mudança. E tu sabe que interessante, né? Um dos chapéus que eu vesti por quase 15 anos foi ser professor de economia. Um engenheiro elétrico que, entre as suas coisas, foi ser professor de economia. E eu falava para os alunos, né? A expectativa média de vida nossa aqui do Brasil já é 80 anos. E quem chega a 80 tem uma esperança de mais 10. Então a gente já vai ter que estar preparado ali para viver até os 90, 100 anos. Aquela forma de pensar dos nossos pais, dos nossos avós, de você se definir de uma forma única e levar essa forma única até uma hora de uma aposentadoria, não cabe mais, né? Exato. Então é muito importante a gente saber fazer essas transições, que não é mais de carreira, né? Uma transição de vida, não é mesmo? Nossa, muito interessante esse assunto, mas antes de explorar mais, deixa eu passar aqui para o meu lado. Me fala, meu amigo, o que você veio trazer aqui, né? O que é FeedFlow, como é que é essa coisa aí de desenvolvimento de competências de liderança e como que isso já se liga com essas transições, né? Porque o líder também passa por transições, né? Claro, claro. Bom, eu tô aqui ouvindo vocês, né? E também lembrando das minhas transições, né? Eu sou um cara que já passei por TI, né? No século passado, fiz formação em TI.
Programava COBOL, ele falou. Não? Cartão perfurado, né? Não, século passado é ótimo, né, Luciano? Século passado, né? Eu sou professor de yoga, gosto muito desse papel. Mas que transição, hein? Depois eu fiz formações em dinâmica de grupo, SBDG, fomos, né? Colegas em tempos diferentes, né? E coaching, e o Feed Flow, que é essa jornada de desenvolvimento de líderes, ela veio com uma integração da minha carreira. Eu acho que é uma integração de vários aprendizados que eu fiz ao longo da minha vida. E eu te escuto, Marta, falar sobre que as coisas não precisam ser sofridas, né? Eu acho que isso é importante, né? E a gente olha para o papel do líder e vê como que o líder lida com essa complexidade, com essas incertezas, com essa mudança que está sempre acontecendo. Como é que ele pode lidar com todos os desafios sem sofrer? O Feed Flow, ele vem para dar uma fluidez para o papel de liderança. Uma fluidez. Para que essas conversas de gestão, de liderança, enfim, não sejam dolorosas. O Feed Flow nasceu a partir do feedback. Gente, o feedback não precisa ser doloroso, não precisa ser difícil. Né? E pode ser positivo. O cara mandou bem, vamos dar um feedback também, né? Claro, e a gente tem que aprender a fluir nessa relação entre líder e liderado no dia a dia, de uma forma leve. Que legal, né? Já que as transições elas são aí um fato, né? Se a gente não cuidar desse lado de conexão, desse lado emocional, desse lado do respeito e da integração entre você com você mesmo, né? Que eu acho que o yoga também traz muito dessa autoconsciência, e você com os que estão à tua volta, fica mais difícil, né, essa transição, né? Então, muito legal. E aí, JP, o RH que se vira, então? O RH que se vira, eu acho que não está se virando bem, não, né, Marta? A gente está conversando um pouquinho sobre isso também. Eu acho que nesse mundo, né, em constante mudança, o RH tem um papel super importante. E a minha percepção, falei bastante disso na minha palestra agora pela manhã, é a questão do... Eu percebo que o RH não está acompanhando essa mudança. Ou não está acompanhando, ou está negligenciando essas mudanças, né? Acho que a gente tem que olhar para esse futuro, olhar para essas transições, sejam transições de negócio, transições digitais, transições de carreira. Qual é o nosso papel enquanto pessoa de RH nisso tudo, né? E eu sinto que parece que as pessoas não estão dando a devida importância para isso, não estão priorizando isso, né? Então, se a gente está falando... Quando a gente fala de transição de carreira, não é só mudar de emprego ou mudar do que eu faço, é também desenvolver competências novas, né? E o quanto o RH tem olhado para isso. A Marta estava comentando, o RH não está olhando para um Fórum Econômico, num relatório do Mundo do Trabalho, do Fórum Econômico Mundial, que foi lançado aí há 2 meses, entendendo, será que eu estou desenvolvendo essas habilidades para os meus colaboradores? Porque isso também é transição, né? Então, a gente provocou bastante isso pela manhã, esse papel do RH nesse futuro do trabalho. Que legal, né? Interessante, né? Porque há várias edições, o relatório do WF, ele traz, né, que estratégias as empresas estão desenvolvendo para se adaptarem às mudanças. E tem lá, não, a gente está implantando sistemas, né, informatizados, a gente está tentando contratar novos talentos, e cada vez mais é maior, me corrija se eu estou errado, JP, a parcela de empresas que estão caindo a ficha, que a gente vai ter que pegar os talentos atuais e desenvolver, e moldar. Porque qual que é a vantagem, né, Marta, de você facilitar uma transição de carreira? Não é só o fato do cara já estar lá, ou já estar aculturado, mas toda a bagagem, né, que a gente traz de vida, ela não se perde. Né? Você que já passou por várias transições, nada se cria, né? A gente pega um aprendizado de um estado da nossa vida, e aquilo é o trampolim, a alavanca para a vida seguinte. Eu acho que essa ficha, uma hora ou outra, cai nas pessoas, mas eu acho que é difícil. Primeiro, ter a autoconsciência do momento que, olha, não está funcionando, precisamos fazer alguma coisa, e ter coragem, né, de começar a botar esse bloquinho na chuva. Que bom que você usou a palavra coragem. O JP de manhã falou dessa competência da coragem, que eu acho que é uma das mais importantes mesmo. E o que ele trouxe também no finalzinho da apresentação dele, me corrija se eu estiver equivocada, que eu estava ali de audiência, assim, o quanto os programas de liderança não falam de gestão da mudança, numa época de mudança. O quanto os programas de liderança não trabalham uma competência essencial de qualquer pessoa, mas do líder mais ainda,
de comunicação. E a outra coisa, quando a gente fala de estrutura organizacional, tem uma tríade que é muito interessante: poder, autoridade e influência. Entendendo o poder como as suas potencialidades, não aquele poder que a gente conhece e não gosta tanto, sabe? Poder de um lado positivo. Então, se você muda uma pessoa dentro da organização de uma função, ela vai para outra. Então, a potência que ela tinha, a outra área ainda não conhece. Então, ela vai ter que fazer um trabalho de transição interna, que o RH poderia apoiar, para que ela passasse por isso rapidamente e as suas potencialidades fossem reconhecidas. Daí ela ganha autoridade, né? Chama o JP que ele resolve, chama o Luciano que ele é o cara, né? Quando ele ganha autoridade, a pessoa ganha autoridade, ela consegue influenciar o seu meio. As organizações não estão trabalhando com essa mudança. Se você vai para uma outra empresa do grupo ou vai para qualquer outra organização, essa relação fica ainda mais difícil, porque você nem conhece a cultura. Então, você é selecionado pelo seu potencial, mas ninguém lá dentro conhece as suas potências. Você tem que se vender, né? Sim. E, então, cuidar dessas transformações, trabalhar o que é uma gestão de mudança, como é que o líder comunica, como é que ele é transparente, ajudaria muito na relação de confiança, liderado e líder. Sim. E daí o trabalho fica menos sofrido, fica mais gostoso, todo mundo vai para a guerra com você, fica uma coisa muito mais gostosa, né? Com certeza. E não fica aquela coisa do sextou. Tu sabe que tem muito psicólogo organizacional, vou citar aqui que é Devry e outros aí, que a gente acompanha e estuda, a tal da síndrome do impostor, ela é inerente a essas transições de carreira. Exatamente o que você falou. O camarada, ele tinha uma autoridade, uma reputação numa área, ele está chegando novo aqui, não apenas ele vai ter que matar novos leões, né, mas será que eu estou dando, né, conta do recado? E para você lidar com essa síndrome de impostor, qual que é a tendência natural? Bom, então não vou me expor e eu vou buscar me qualificar, eu vou buscar conversar com quem entende, eu vou buscar uma mentoria, mas um dos grandes remédios, né, para você lidar com a síndrome de impostor é justamente essa regulação social. É você interagir com as pessoas por meio dos feedbacks. E aí, tá dando certo? Tá funcionando? Tá bem assim? O que não tá legal? E a pessoa, ela tomada pelo medo, né, dessa síndrome, ela pega e ela se isola. E como tu estava falando, né, o feedback, né, é a prática, né, para você fazer a regulação social das suas abordagens. Isso, estamos falando lá da década de 60, né, da liderança situacional lá, do Blanchard, né, do Herzberg, o poder do feedback. Tu também leu Gerente Minuto? Não fazia imagina parte. se não. E aí, como é que funciona isso? Então, sabe? eu estou tentando aqui juntar os pontinhos, né? Então, eu escutei lá da Marta falar sobre liderança, sobre poder, autoridade, coragem, né? E aí sobre confiança. Bacana, né? E falasse em feedback, né? Então, olha só. O que dá confiança é a coerência. É a coerência, porque se eu digo algo e faço outra coisa, né? Então a confiança vai para o beleléu, né? Agora eu acho que tem um auto-feedback também, né? Que traz uma autoconfiança que eu acho que está muito ligada com a coragem, né? Que é quando eu digo que... Vou dar um exemplo bem simples, né? Eu digo que vou na academia segunda-feira. E aí eu não vou. Eu postergo. Aí eu digo que eu vou fazer alguma coisa, postergo de novo. Onde é que está a minha autoconfiança? A minha autoconfiança vai diminuindo. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Já dizia o cara lá, né? Olha aí. E aí eu junto aqui com o JP, né, com a questão da coerência, né? Quantas vezes, né, a gente vê nas organizações o RH dizendo uma coisa, a prática sendo diferente. Eu falei um pouquinho no começo da minha palestra disso, né? Que a gente, enquanto RH, precisa fazer aquilo que a gente ouve quando a gente entra dentro de um avião, que é coloca a máscara primeiro em você e depois no outro. Se você quer que o outro faça alguma coisa, você também precisa ser o exemplo, né? Você precisa
fazer isso. E aí, eu só queria complementar uma coisa que o Marcelo trouxe ali atrás, né? Quando ele falou, a gente está vendo muitas empresas se movimentando no relatório, né? Da coisa de, estamos implementando tecnologia, trazendo processos. Mas a gente precisa lembrar, e eu fechei a palestra falando disso, que é mentalidade. É mindset, né? Então, é uma mudança, a gente precisa provocar isso nas pessoas, porque tecnologia a gente compra, processo a gente implementa, mas o nosso principal diferencial na organização é o capital humano. E a gente precisa entender que mentalidade a gente está gerando nessas pessoas, né? Será que a gente está provocando essa coragem nas pessoas, provocando esses espaços para conversas genuínas, para feedbacks, para as conversas difíceis, né? E a gente percebe que não. Eu estou comprando uma IA nova para implementar aqui, para trabalhar no meu produto. Não, nós vamos mudar o nosso processo de entrega para o cliente. Mas e as pessoas, né? Porque, senão, tem um videozinho muito legal, que é um meme que roda aí, que é uma secretária trabalhando numa máquina de datilografia. E aí depois ela ganha um computador e ela continua fazendo aquele movimento da máquina de datilografia, porque não é a máquina, é a mentalidade, né? Então, o quanto a gente está preparando e falando com as pessoas sobre isso, falando com as pessoas sobre essas competências, né? E atuando no RH, porque o próprio RH não tem coragem de falar coisas difíceis, não tem coragem de bater na mesa, né, no sentido figurado, de dizer não concordo, não acho que é assim que as coisas funcionam. Então, falta coragem. Se ele não vê o outro fazendo, o líder também não faz, o colaborador, obviamente, não vai fazer, né? E aí fica esse jogo de empurra que a gente vê aí em tantas organizações. Tu sabe, JP, a minha oficina foi ontem, né? E aí eu abri para perguntas, né? Uma participante me fez a seguinte pergunta, Marta, eu começo contigo. Tá, muito legal tudo isso aí que você está falando, mas como é que eu convenço a alta direção da importância disso? Né? Como é que eu convenço a alta direção da importância de você cuidar das transições de carreira, para manter o camarada com um espaço para ele conseguir realizar o seu propósito pessoal alinhado com o propósito da organização? Como é que eu convenço o RH a se preocupar com essa conexão humana e essa livre manifestação, né, dos feedbacks, da importância que você tem isso, da importância do RH, né, ter essa agilidade para se adaptar às necessidades, etc. Que mensagem vocês costumam, né, dar, ou que argumentos, que narrativas vocês costumam utilizar focando a alta direção das empresas para a importância desse trabalho todo? Então, eu vou começar com a pessoa tentando vender e defender a ideia dela, o processo e tudo mais. Para você ser ouvido, você precisa ter credibilidade. Então, qual é o meu track record? Né? Você falou em consistência, né? O Luciano falou em consistência. Eu sou uma pessoa que as pessoas prestam atenção na minha narrativa ou não. Então, você precisa ter uma marca de credibilidade, marca pessoal. Qual é a minha marca pessoal? A outra coisa, eu preciso entender, pensando em comunicação, qual o cenário, para que plateia eu vou falar, né? Então, a alta direção tem menos tempo para 25 slides. Estou fazendo uma caricatura, mas você tem que dar o recado em 5. Né? Então, daí a pessoa fica tão orgulhosa de tudo que ela pesquisou, investigou e monta os 25 slides. Então, ela perde o poder, porque ela não leu a plateia para que ela vai apresentar. Depois, dados e fatos. O JP estava falando, RH tem muita informação que não usa, que não conecta. Né? Então, para eu defender alguma coisa, eu preciso ter, na minha opinião, credibilidade, entender a plateia, como é que eu leio aquele ambiente. Acho que a SBDG ensina a gente muito a ler cenários e as pessoas e os grupos. O que eu estou enxergando aqui? Como é que eu me posiciono? E técnicas de comunicação também para vencer as objeções. Né? Em vez de ser reativo, a pessoa, sei lá, um diretor critica um negócio, em vez de você já, né, se sentir atacada, não, técnica de comunicação, de escuta. Né? Então você está dizendo isso? E se a gente for para cá e para lá? Você precisa estudar, né? Você precisa se ajudar, se formar, trabalhar com você, se aperfeiçoar, porque tem técnica para isso. E para qualquer perfil, tá? Para qualquer perfil. Para qualquer perfil. Tu sabe, Marta, que
nas minhas carreiras aqui, olha só, já fui auditor, né? E auditor e coordenador de auditoria. E depois, ou junto com a auditoria, que eu trabalhava numa organização alemã, teve aquela época do PNQ, do Prêmio Nacional da Qualidade. Eu fui por 10, 11 anos lá, instrutor e facilitador do PNQ, sou examinador sênior do PNQ. E a gente ia entrevistar as empresas, né? Falar, o que você faz aí? Qual é a prática de gestão que você tem implementada? E a gente fala que tem uma pergunta que era muito fácil de responder, que é o que você faz? Ah, eu faço isso, está aqui o indicador, está aqui o mapa, está aqui... Aí a perguntinha crucial era, mas por que você faz o que você faz desse jeito? Como é que você chegou à conclusão, né, que essa é a melhor forma de você abordar esse problema? Se você está fechado ou está confiante no seu porquê, né, aí fica fácil fazer esse pitch, né, para a alta direção, para o público que seja. Se você não tem noção do porquê que você faz isso mesmo, ou será que essa é a melhor forma de fazer? Então, o RH, assim como a gente, de tempos em tempos, questiona a nossa carreira, a gente também tem que questionar as nossas práticas, né, Luciano? O que tu me diz disso? O tempo todo, né? Acho que somos eternos aprendizes, né? Agora, voltando à tua pergunta inicial, né? Como é que como a gente convence a importância disso? Eu vou te dizer que eu não sei. Tá certo? Eu não sei, porque realmente... Pode ser que não haja uma forma única, né? Sim, acho que não tem uma forma única. Assim, para convencer qualquer pessoa que não quer ouvir, que não está aberta para ouvir, a minha fórmula é esteja por perto. Esteja por perto e demonstra confiança. Vai chegar um momento que a pessoa vai te ouvir. Porque ela vai te perguntar alguma coisa, ela vai começar a confiar em ti, ela vai te buscar, né? Então esteja por perto, não se distancia. Agora, nesse contexto organizacional, geralmente as pessoas estão olhando para resultado, né? Então, como é que a gente pode garantir que se a gente desenvolver pessoas, os resultados vêm? Nem sempre os resultados são mensuráveis. É mensurar, é uma pergunta fácil de responder, né? Não é uma pergunta fácil de responder, né? Quais são os indicadores do RH, JP? Como é que o camarada convence a alta direção? Eu acho que a gente falou sobre isso, né, Marta? Que muitos dados, uma área riquíssima em dados e que usa muito pouco esses dados. E aí, com todo esse avanço de tecnologia, eu acho que a tecnologia vem para nos ajudar a fazer leitura e análise desses dados, né? Acho que o RH que é ouvido é um RH que consegue provar o seu valor, né? Das ações que está fazendo, do desenvolvimento das pessoas, entendendo que isso diminui a minha rotatividade, que isso... As pessoas são mais felizes estando aqui no sentido de ter menos afastamento, sinistralidade de plano de saúde. Então, todos esses números são números importantes. Mas vejo muito pouco sendo usados, né? E a gente tem uma possibilidade grande de virar essa mesa no sentido de ser mais preditivo para as ações que precisam ser feitas, para coisas que podem acontecer e a gente já conseguiu prever antes, porque os indicadores mostravam isso. Um RH ágil, né, um RH estratégico, é um RH que consegue olhar para os seus números e extrair coisas e construir suas ações baseadas nesses números. E eu acho que empoderar as lideranças, empoderar os executivos com esses números. Porque esses números são importantes para as decisões de negócios também, né? Então, pouco sendo usado, mas a gente vai avançando, né? E a tecnologia vem para ajudar bastante nisso. Agora eu quero fazer uma provocação, né? Pegando uma coisa aqui do JP, eu quero que eu ouvi todos vocês, né? Porque o JP, no título aqui da oficina dele, tinha inteligência artificial, né, JP? O RH ágil na era da inteligência artificial. Um novo RH para a era da inteligência artificial. Como é que vocês estão lidando com essa questão da inteligência artificial? Né? A gente pergunta para pessoas que estão em transição de carreira ou que estão planejando uma transição de carreira. O próprio relatório, né, do WF fala, olha, tu tá nessa carreira, essa carreira não vai existir mais, né, porque vai ser substituída por alguma forma de inteligência. Em feedback, né, eu já ouvi gente pegando, vou pegar esse e-mail, põe lá no chat GTP, tira as emoções negativas desse e-mail.
para aceitar o feedback. Ou não fica tão feliz, né? Porque os adjetivos são incríveis, maravilhosos, estupendo. Daqui a pouco vai estar você dando um feedback e o cara põe no chat GTP, como é que eu respondo esse cara, né? Como é que é tal da inteligência artificial? Daqui a pouco não, já acontece isso, né? Nossa, então como é que a tal da inteligência artificial está impactando na transição de carreira? Começar por aqui, Marta. Bom, quando eu pego alguém, eu tenho vários trabalhos, tem academia de liderança, aconselhamento, tudo mais, vou pegar só a veia do aconselhamento. Primeiro, e você tem ferramentas para fazer isso, você tem boas perguntas para fazer isso. Você avalia o nível de medo que a pessoa tem. Muitas vezes ela não vai para esse lugar porque ela tem medo. O ChatGPT, o pessoal já está bem acostumado, eu diria. Põe, joga lá. Até já às tá vezes não tem. Até porque na Microsoft tem lá o iconezinho, a pessoa acessa. Enfim, pelo menos os clientes que eu atendo, sou mais concentrada na região de São Paulo, tem alguma coisa em Minas, tem alguma coisa em Joinville. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, tem o Gama, que faz apresentações maravilhosas, né? Tem muita gente que ainda fica 2 dias montando um PowerPoint, né? Já tinha o Canva, que já ajudava bastante. Sim. Não experimentou o Canva. E o Gama, gente, é 120 ao ano, né? Você joga lá, faz um negócio extraordinário. Se vira. Então, a pessoa... E eu até entendo, porque quando veio a pandemia e eu tinha que fazer workshop, treinamento via Zoom, eu achava que alguma coisa ia sair daquele computador e ia morder minha mão. Então eu falei, não, preciso vencer esse medo. Eu tinha medo de mexer em alguma coisa e derrubar, como acabou de acontecer com a gente, derrubar todo mundo. Então eu entendo o medo. Então, o que é o medo? O medo pode ser uma coisa muito boa na sua vida, né? Você não pode ir para o lugar do pavor. Mas medo pode te impulsionar. Então, eu faço um exercício que eu aprendi na SBDG, que é a sua cena temida. Qual é a sua cena temida com a inteligência artificial na sua carreira? Né? E deixo lá a pessoa pensar um pouco. A pessoa consegue dizer, né? Você tem técnica para isso, enfim, a pessoa vai trazendo. Então, a hora que ela traz bem concretamente essa cena temida, então tá bom. Vamos pensar nos antídotos? Para que essa cena temida não aconteça, o que você pode fazer de diferente? A pessoa vai indo, demora mais ou menos 1 hora para esse exercício, uns 40, 45 minutos vai, dependendo da pessoa. Ela lista lá as ações que ela pode fazer. E ela lista, se incentiva, encoraja, conta mais, como é que é isso? E daí a gente começa por partes. Então, dessa relação, o que você dá conta de fazer amanhã? Um primeiro passo. Porque mudar, a gente não nasceu assim, Lego, né? Que uma pecinha aqui encaixa a outra. A gente não nasceu assim. Então, se a gente dá um passo, a gente celebra, consegui, fiz meu primeiro workshop no Zoom, funcionou, as pessoas adoraram. Você vai mais animada para a segunda, né? Você vai mais animado ainda para a terceira e daí você vai embora. Então, você precisa cuidar desse medo, acolher, assim que eu trabalho. Acolhe esse medo, mas dá um empurrãozinho assim, vamos fazer diferente. O exercício da cena temida é um exercício muito poderoso, muito poderoso. Com certeza. Você sabe, Marta, que inteligência emocional, esse quadrante onde mora o medo, né? Não o medo extremo, né? Mas não o pavor, né? O pavor vai para outro lugar. Todas as emoções são boas, né? A gente não pode deixar elas aumentarem muito de intensidade, né? Então você tem que ter ali uma regulação. Esse quadrante que mora o medo é onde a nossa análise crítica está em alta. Né? Freia a gente, né? Em alguns momentos, em algumas tomadas de decisão que às vezes a gente vai fazer por impulso, né? E também é um sentimento. Isso, porque importante. Se você deixa a raiva tomar conta, aí sim você né, chuta o pau. Então o medo, ele a diferença do medo da raiva é que na raiva você vai ter que tomar uma ação corretiva. Né? Quando a raiva baixar, você fala, nossa. Pra que eu fiz isso? Né? E no medo você fala, não, mas será que eu tenho que fazer isso? Então é a diferença de ação corretiva para ação preventiva, né? A análise crítica, ela está em alta e a gente pode usar isso ao nosso favor. Legal. E aí, a inteligência artificial para ti aqui, já volto contigo, JP. Eu sou apaixonado por tecnologia e por gente, né? Pô, o cara era de TI, programava COBOL, né? Então eu vou falar assim de mim, né? Porque eu uso muito a inteligência artificial.
E como que eu uso, né? Cara, eu aprendi com a minha parceira, com a Lilian Langer. Não está aqui, pena, que ela não conseguiu chegar em tempo. Mas o Feedflow é um programa maravilhoso que foi desenvolvido em parceria, né? Eu e ela juntos, né? E eu sou muito de lidar com o imprevisto, que vem em cada momento, né? E aprendi com a Lilian a ter estratégia. Então, acho que a gente precisa ter estratégia, ter inteligência para lidar com a inteligência artificial. Né? E usar ela a nosso favor. E vou dar um exemplo aqui de uso, tá? Prático no nosso programa. Assim. A gente criava situações em que tu trazia uma situação difícil do teu dia a dia e a gente fazia uma simulação ali real de uma conversa para trabalhar aquela situação do dia a dia. Real. Cara, isso algumas vezes isso é difícil, né? Me conectar com uma situação real, porque vem essas emoções que tu falaste, vem a raiva, né? Vem o medo. E que lidar com isso é difícil. Então a gente criou cases. A inteligência artificial, depois que a gente mapeou, a gente deu muita informação para ela criou cases maravilhosos, que a pessoa trabalha em cima do case. E sempre as pessoas se identificam com aqueles cases. Porque a gente tem muitos cases, alguém vai se identificar. Então a dinâmica acontece ali, ao vivo e a cores, em cima de um case. Então aquele sentimento lá do dia a dia acaba vindo no aqui e agora. É muito legal, só que não é a situação real da pessoa. Então ela consegue lidar com mais facilidade. Bacana, né? Sabe? Não, e como as coisas se reinventam, né? O nome do podcast, Arenie, a gente se inspirou, né, nas antigas arenas lá na Grécia. O que acontecia? O cara está doente, né? Então ele ia buscar, digamos assim, um hospital da época. Só que no hospital, o camarada ele receitava alguma coisa, alguma erva, né, algum medicamento para tratar do que já foi lesionado. Mas o que provocou aquilo? Geralmente era alguma tragédia pessoal, era algum drama, alguma dificuldade. Então, junto a esses hospitais, havia arenas, onde eram encenadas peças de teatro, de dramas. As mesmas tragédias gregas que até hoje as novelas e filmes, né, vêm atrás. E o camarada assistindo aquela tragédia, assistindo aquele drama, ele se identificava e caíam as fichas. Então as arenas gregas elas eram juntas, elas eram próximas a esses centros de tratamento de medicina, porque por meio do teatro, por meio da encenação, da dramatização, não apenas a pessoa se identificava, mas ela começava a ter insights de como ela podia agir na sua própria vida, né, para mudar. E a gente se inspirou no Arenie para trazer esse nome para cá, né? Essa arena que a gente vai para o dia a dia. Mas não esqueci não, JP. E aí, como é que fica essa questão da inteligência artificial? Não tenha medo da inteligência artificial, tenha medo de quem navega nela melhor que você. Essa é a minha frase. Uau! E o RH, como é que ele usa isso? O RH está começando a usar nos seus projetos, nos seus produtos também. Falei disso na palestra, que a gente tem que lembrar que não é só chat GPT, né? Tem muitas outras coisas, muitas outras possibilidades penso que a gente precisa minimamente entender como é que isso vai impactar o meu trabalho, né? Como é que fica o meu trabalho quando essas tecnologias forem de fato embebedadas ali nele, né? Então, a gente está vendo, eu trabalho com grandes organizações, né? Grandes empresas, elas desenvolvendo as suas próprias IAs, por questão de segurança da informação, dados e privacidade. Mas outras menores usando as soluções que tem aí já desenvolvidas de mercado, Microsoft, Google e companhia limitada. Mas começando a caminhar com isso, né? Acho que já vejo muita gente fazendo seus comunicados que demoravam horas para ficar pronto ali na inteligência artificial. Eu uso nos meus treinamentos para construção de cases, né? Às vezes o cliente fala assim, eu queria um case específico de agro. Então, peraí que a gente vai, né, usando um cenário que a gente já tem na cabeça de um problema, transformar aquilo. Então, acho que vem para tirar uma carga operacional grande. O RH é uma área muito de carga, que tem muita operação, né, pesada, para liberar espaço na agenda das pessoas, para as conversas, para ser mais estratégico, para se conectar mais com o negócio, para olhar mais para o futuro, para olhar mais para o mercado, para entender mais do negócio. Então, um grande parceiro. Não tenho medo, estou aprendendo.
Posso só complementar o JP? Eu tenho um cliente, eu não sou autorizada a dizer o nome dele. Sem problema. Mas é uma empresa que eu tenho certeza que vocês conhecem. Eles fizeram um programa de letramento de inteligência artificial. Uhum. Então, foi muito legal, porque o diretor da área começou, ele formou dentro da equipe dele. Então, ele desenvolveu essa habilidade de facilitação para facilitar o aprendizado da equipe dele como facilitadores, tudo apoiado pelo RH. E eles, então, criaram um grupo de pessoas que começaram a fazer esse letramento para mitigar o medo que as pessoas têm da inteligência artificial e dar conceitos básicos. Então, isso é um treinamento muito, sem custo para a empresa, porque você pode trabalhar com o seu próprio pessoal de tecnologia e disseminar, né, essa cultura, esse aprendizado. Então, é uma iniciativa simples até de coordenar. Tu me lembrou de um diretor da primeira empresa que eu trabalhei, que ele falava assim, se a empresa soubesse tudo que a empresa sabe, né? Se a gente conseguisse fazer esse conhecimento, se disseminar por todo mundo da organização. Bom, estamos chegando nos finalmente, eu só quero fazer uma chamada de serviço aqui. Tua oficina já foi, né, JP? A minha foi. Hoje de manhã eu fiz uma palestra. Foi. E tu, já fez? 14 horas a nossa oficina. 14 horas, Isso, onde é que vai ser? Vai ser na sala Humanizar, 14 horas, a gente vai falar sobre tendências de liderança. A gente vive num mundo cheio de desafios, então surgem várias tendências de liderança, mas aonde que está o eixo central, onde é que está a base de tudo? E a tua já foi? Não, a minha também é às 14 horas. Não lembro a sala, mas acho que é do lado da dele. Acho que é C, alguma coisa assim. É ali no segundo andar. Não, no subsolo. No subsolo, às 14 horas. E é o futuro do trabalho. Então você, né, que está aqui no ESAR, pode assistir ainda às 14 horas a palestra da Marta ou a palestra do Luciano. Quem assistiu a do JP assistiu. Quem não assistiu, né, e quem vai assistir, agora é hora de dar o serviço. Então, que a gente vai ficar com isso daqui gravado, né? Vai ter os arrobas de vocês lá. Então a mensagem final, né, para te acessar, JP, você, Luciano, você, Marta, que mensagem que você queria dar para os nossos ouvintes, para tanto convidar para as palestras, ou para quem já assistiu a palestra, como é que acessa vocês, né? Como é que a gente fica sabendo mais, né, do JP, do Luciano e da Marta? Muito bom. Podem me seguir nas redes sociais, no LinkedIn eu estou JP Coutinho, e no Instagram Talks do JP. Tem bastante conteúdo, né? Acho que pílulas de conteúdo sobre esses temas todos que a gente conversou aqui também. Então a gente segue a nossa conversa por lá. Isso aí. Luciano? Procura lá Lilian Langer e Luciano Lameira. São dois perfis diferentes, mas a gente tá no Instagram, no LinkedIn e @Feedflow Oficial. Feedflow Oficial. Marta? Eu estou no LinkedIn, Marta com TH Magalhães, tem vários artigos sobre carreira, mas a minha mensagem para vocês, como uma 60 a mais, vivam intensamente todos os seus dias. O passado é uma referência legal, tragam do teu passado uma coisa que te ajuda, que te faz viver intensamente esse hoje. O futuro vai ser tão mais legal, isso vai fazer uma baita diferença quando você chegar naqueles 80, 90, 100 que o Marcelo estava falando. Um beijo a todos. Então, muito obrigado a todos vocês, foi muito legal essa conversa, adorei. E sigam o Arenier, participem aqui dos eventos do ESAR e eu espero vocês no nosso próximo podcast. Um abraço a todos, obrigado a vocês que participaram aqui comigo. Gratidão, obrigado. Jó.